A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje a gente vem com mais um vídeo para você. Como é final de semana, a gente vai passar um vídeo hoje e um vídeo amanhã, tá bom? Mas são vídeos assim bastante interessantes que nós vamos fazer no dia de hoje e no dia de amanhã. Hoje eu vou falar para você quem foi Raquel. Pois é, nós estamos tendo uma novela na Record e que fala sobre a vida, de Jacó, fala sobre a vida de Raquel. Então nós temos esses personagens bíblicos e eu vou falar para você hoje quem foi Raquel. E amanhã eu vou falar quem foi Lia, tá bom? Mas antes de falar quem foi Raquel, antes de falar sobre essa personagem bíblica, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal, amém, querido? Quando você dá o seu like, o YouTube entende que nós estamos passando aqui é relevante para você e vai indicar os nossos vídeos para outras pessoas também, amém? Nós temos também as nossas redes sociais, o meu Instagram é o PR Daniel Fernandes, se inscreva lá, ou melhor, nos siga lá e me dá um oi lá no direct, fala que você veio através do YouTube, amém? Amados, nós vamos falar aqui quem foi Raquel. Pois é, quem foi Raquel? Mulher de Jacó. Eu vou resumir aqui, porque senão vai ficar bastante extenso esse vídeo. Mas eu vou contar mais ou menos rapidinho aqui a história de Jacó e como ele chegou até Raquel. Jacó era filho de Isaac, ele tinha por irmão um homem chamado Esaú. Eles eram gêmeos. Isaac saiu, em segundo lugar, e na hora da sua mãe Raquel ter os filhos, Isaac saiu em segundo lugar e ele saiu com a sua mão colada ali nos pés, no calcanhar de Esaú. Então ele acabou recebendo esse nome de Jacó como que se ele fosse enganador, como se ele fosse suplantador, um cara falso, um cara trapaceiro. Ele levou esse nome aí, parte da vida dele, Jacó. E ele era um menino bem retraído, um menino que ficava ali nas barras da saia da mãe dele, Raquel, porque as pessoas subjugavam ele pelo fato dele ter saído com as mãos grudadas no calcanhar do irmão dele quando eles nasceram. O irmão dele era o primogênito, porque saiu primeiro, depois veio ele. Mas a mãe de Jacó gostava muito dele, que era a Rebeca. E quando seu pai Isaac já estava morrendo, eles tinham o costume de abençoar os filhos, antes da morte, falar algumas bênçãos para os filhos. E Esaú, ele havia saído para caçar, E na verdade foi até assim, Jacó, antes do pai morrer, Jacó ofereceu um prato de lentilha para Esaú, dizendo, olha, Esaú veio da caça com muita fome e ele queria comer. E Jacó, como ele era um cara que ele cozinhava, estava ali sempre próximo da mãe, Esaú falou assim, me dá alguma coisa para comer, que eu estou morrendo de fome. E Jacó falou assim, olha, eu vou te dar até alguma coisa para comer, mas você vai ter que me dar a sua primogenitura. Ah, tudo bem, eu te dou. E Jacó foi lá, deu um prato de lentilha para Esaú comeu e falou, que vai me servir esse negócio de primogenitura mesmo? Pode ficar isso para você. Maravilha! Quando Isaac estava próximo de morrer, Esaú não estava em casa e Isaac pediu para abençoar os filhos. E como Jacó tinha feito um trato com Esaú, Jacó falou assim, opa, a primogenitura é minha. A mãe de Jacó foi e falou com Jacó, coloca peles ali no seu corpo tal, se vista, porque o irmão de Jacó era peludo, ele colocou ali algumas peles ali no corpo dele para fingir que era o irmão dele, chegou até seu pai abençoou a Jacó, abençoou, falou grandes coisas que ia acontecer com Jacó. E quando Esaú chegou, que viu que Isaac abençoou Jacó, Esaú ficou triste, porque aquela parte da vida de Isaac e deles era muito importante, realmente iria acontecer tudo aquilo com Jacó, e Esaú ficou muito triste, E depois Isaac acabou falando para Jacó, vai para Padã Aram, pega uma das filhas, se casa com uma das filhas do irmão da sua mãe, Labão. E Jacó foi. E foi fugido também, porque depois da morte dele, depois da morte de Isaac, Esaú queria matar Jacó. Jacó foi fugido lá para a casa de Labão. E lá ele encontrou Raquel. Agora a gente chegou na parte de Raquel. Bem resumido, tá, gente? Chegou na parte de Raquel, quando ele estava próximo de um poço. Raquel era pastora de ovelhas. E Jacó se apaixonou por Raquel. Pois é, se apaixonou por Raquel. E aí ele encontrou Labão, falou que ele era filho de Rebeca, irmã de Labão. Labão a recebeu muito bem. E Labão falou assim, então, você vai trabalhar para mim de graça? E Jacó falou assim, eu trabalho para você, mas eu quero uma das suas filhas.
né? E eu trabalho 7 anos por Raquel. E ele trabalhou 7 anos de graça para Labão, para ter Raquel, para casar com Raquel. E quando chegou os 7 anos, Labão, que era malandro, né, estava de noite, Jacó estava lá, colocou a Lia no lugar de Raquel, lá na tenda, estava de noite, muito escuro, Jacó foi na tenda, tomou Lia, né, concebeu com Lia, né, e ele pensando que era Raquel, quando amanheceu o dia que ele olhou para Lia, não era Raquel. Ele ficou bravo com Labão, né, porque ele queria Raquel. Labão disse: olha, aqui não funciona dessa forma, Lia é mais velha do que Raquel, você tem que possuir a mais velha. Agora trabalha para mim mais 7 anos para você ter a Raquel. E foi assim que aconteceu. Querido, depois Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para possuir a Raquel, para ter Raquel como esposa, mesmo já tendo ela. Ele ficou 1 semana com Lia, passadas 1 semana de Lia, tomou Raquel, mas teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, ou seja, ele trabalhou 14 anos de graça para Labão, para ter Raquel, para casar com Raquel. Só que aconteceu, querido, que houve uma disputa muito grande entre Raquel e Lia, porque Lia, ela não era formosa, ela tinha os olhos meio caídos, né, baços, ou seja, não tinha brilho no seu olhar, enquanto Raquel era uma mulher formosa. E Jacó era apaixonado por Raquel e não por Lia. Só que Raquel, ela era estéril e Lia dava vários filhos para Jacó. Lia deu 6 filhos homens para Jacó, mais uma mulher chamada Diná. E fora isso, e aí quando elas começaram a ter essa disputa, e Raquel ficava muito chateada. Raquel falava para Jacó: Jacó, me dá filhos. Jacó, eu não sou Deus para te dar filhos. Acaso eu sou Deus? Deus que tem que te dar filho. Eu não tenho culpa de você assim. Então Raquel, ela teve uma ideia. Raquel deu para Jacó a sua serva para que ela pudesse dar filhos a Jacó. Pois é, já que ela não podia dar filhos para Jacó, Raquel, ela teve uma ideia. Deu uma serva dela chamada de Bilá ou Bila para Jacó. E a Bila deu 2 filhos a Jacó. Lia, vendo que Raquel havia feito isso, também deu a serva dela para Jacó, para que Jacó pudesse ter filhos com ela também, chamada Zilpa. E Jacó também teve filhos com Zilpa. E a própria Raquel não dava filhos, até que, lá no capítulo de número 30, versículo de número 22, Raquel, ela deu à luz a José. Lembra de José, governador do Egito? Pois é, ela deu filhos a José, só que ela queria dar mais filhos a Jacó. Ela não queria só ter José como filho, ela queria dar mais filhos a Jacó, porque Lia tinha muitos filhos. E os filhos que Raquel tinha de Jacó não era dela propriamente, era da sua serva, né? Era de Bila. E não veio do ventre dela, veio do ventre de Bila, que eram 2 filhos, chamados Dan e Naftali. E ela queria ter outro de qualquer jeito. E ela teve um outro, lá no capítulo de número 35, chamado Benjamim. Só que esse filho trouxe muitas dores de parto, trouxe muitas complicações de partos para Raquel. Infelizmente, Raquel acabou morrendo após o nascimento de Benjamim. Então, querido, houve uma disputa muito grande a vida inteira de Raquel e de Lia por causa do amor de Jacó. E infelizmente, essa coisa de competição entre elas acabou, infelizmente, aí com Raquel morrendo após dar à luz ao seu segundo filho, chamado Benjamin. Queridos, infelizmente é uma história de amor muito interessante, mas no final acabou sendo muito triste, porque ela era estéril, depois Deus acabou abrindo, né, a madre dela, ela teve filhos, não queria se contentar somente com José, queria ter mais filhos, acabou tendo mais um, e essa coisa de ter filhos acabou custando a própria vida de Raquel. Amém? Então essa história de Raquel aí, essa história de Raquel e de Jacó, uma história bonita de amor. Amanhã eu vou contar a história de Lia para você saber quem era Lia, como que Lia sofreu por causa desse tipo de coisa. Vai ser uma história bem interessante para você ouvir, ok? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.